Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de controle estatístico dos processos, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato tá abaixo ali na descrição, tá bom? É só entrar em contato conosco. E se esse conteúdo auxiliar você de alguma forma, deixe o like, se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado, mais aulas. E vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui, vamos fazer uma leitura, entender ponto a ponto dessa atividade para estar esclarecendo aí para vocês. Então vamos lá, ó. Você foi designado para realizar um estudo de controle estatístico do processo em uma empresa, visando aplicar as ferramentas de CEP para monitorar e avaliar a qualidade e a performance de um processo específico. Devem ser utilizadas as cartas de controle por atributos, cartas de controle por variáveis e o índice de capacidade CP para analisar a estabilidade e a capacidade do processo selecionado. Como responsável pelo estudo, você deve escolher um processo real de sua área de interesse ou experiência profissional no qual seja possível aplicar as ferramentas de controle estatístico do processo. O processo pode ser da área de produção, industrial, serviços, logística, atendimento ao cliente ou qualquer outro que envolva a geração de produtos ou serviços. Descrever de maneira completa o processo escolhido, fornecendo informações sobre suas etapas e critérios de qualidade estabelecidos. Especifique os dados que serão coletados e explique as variáveis que serão monitoradas. É importante que o processo selecionado tenha uma definição clara das especificações de qualidade, limites aceitáveis de desempenho para a aplicação do controle estatístico. Pessoal, basicamente o que a gente vai precisar fazer aqui, deixa eu pegar aqui, é escolher um processo de uma empresa para analisar, tá? O que a gente precisa se atentar é que você vai precisar explicar quais são as variáveis, tá? Se é peso, se é comprimento, se é diâmetro, que serão monitorados. Beleza? Esse é o ponto principal. O mais importante, pessoal, é focar na escolha de um produto específico, tá? Um produto específico, como por exemplo, sei lá, um sapato, é uma empresa em que você trabalha, tá? Isso a gente vai verificar, vou passando algumas dicas conforme nós formos desenvolvendo aqui, tá? É importante que o processo selecionado tenha uma definição clara das especificações de qualidade, tá? Limites aceitáveis de desempenho. Então, se a gente vai pegar lá o peso de um determinado objeto que está sendo produzido, qual que é o peso aceitável dele? Tem que se atentar a esse detalhe também, tá bom? Isso aqui a gente vai entendendo e esclarecendo mais à frente. Realizar a coleta de dados representativos para o processo escolhido. A coleta deve ser feita de maneira sistemática. Utilize então uma folha de verificação. O que seria essa folha de verificação, pessoal? A gente tem lá uma tabelinha, beleza? Uma tabelinha. E a gente precisa determinar alguns dados que nós vamos coletar. Nome, peso. Isso que a gente vai definir estrategicamente o que a gente precisa colocar nessa folha de verificação para estar fazendo essa coleta. Nós vamos definir isso aí, tá? Seguindo aqui então, ó. Realizar, tá? Até a folha de verificação aqui. Opa, peraí. Beleza, ó. Aqui, beleza. Com uma amostra que reflita a variabilidade do processo,
a variabilidade do processo ao longo do tempo. A quantidade e a frequência da coleta dependerão do processo escolhido, mas a amostra deve ser grande o suficiente para fornecer informações confiáveis. Pessoal, outro detalhe importante. Nós vamos pegar lá, por exemplo, 5 amostras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 amostras lá. Quantas observações nós precisamos para ter uma informação confiável? Para ter dados confiáveis? Isso aqui nós vamos verificar também, tá? Tem que ser de extrema confiabilidade para a gente conseguir plotar os gráficos. Por que está dando esse erro? Para dados de atributos como unidades defeituosas ou defeitos por unidade, a abordagem será diferente daquela utilizada para dados de variáveis, como medições de comprimento ou tempo, tá? Como eu tinha dito a vocês. Os atributos, pessoal, os atributos que ele menciona aqui, ó, para dados de atributos são quantos defeitos tem numa amostra, quantas peças defeituosas tinha numa amostra de 30 unidades. Eu tinha 30 unidades em uma amostra, certo? 30 unidades. Quantos defeitos eu tinha nessa amostra? Sei lá, 8. Isso são os atributos, tá? Já dados de variáveis, a gente vai coletar quanto tempo durou para produzir, qual que é o comprimento ideal, entendeu? Essa é a diferença, beleza? Isso aí a gente vai, nós vamos fazer tratativas de gráficos tanto para atributos quanto para variáveis. Esse é um ponto importante para a gente estar coletando as informações de forma inteligente, tá? Com os dados de atributos coletados, construir a carta P, proporção de itens defeituosos, ou a carta NP, número de unidades defeituosas, conforme a necessidade do processo. Justifique a escolha da carta. Pessoal, qual que é a principal diferença? Ó, nós temos a carta NP ou a carta P. Tudo vai depender do processo que você escolher, tá? Então, a NP normalmente ela é utilizada para quando você tem, por exemplo, lá eu vou pegar e vou analisar lotes de 30 unidades, que é o que eu estava mostrando ali. Perceba que todos os lotes têm 30 unidades, né? E a gente vai fazer uma verificação. Quantos defeitos tem em cada lote desses aqui, né? Quantos defeitos tem? Perceba que existe uma constância nos números. Para esse caso é mais ideal utilizar a carta NP, tá? Agora, vou pegar e vou analisar por proporção de itens defeituosos, que é a carta P. Uma amostra tem 100, a outra amostra tem 80 unidades, a outra amostra tem 70 unidades, a outra 50, depois 60. Percebam que não tem uma constância como na anterior. Isso que a gente vai precisar identificar também para fazer as tratativas da forma correta, para escolher a carta que nós vamos elaborar ali de forma correta, ok? É a alternativa E. Com os dados de variáveis coletados, construir a carta XS ou a carta XR, conforme o tipo de dados. Justifique a escolha da carta. Vamos entender ali melhor depois, pessoal, no Excel. Vamos lá para o Excel, que eu vou montar um exemplo. Que é importante entender todos esses conceitos antes, tá? Entendendo esses conceitos, nós vamos conseguir coletar com mais clareza os dados, de uma forma que a gente não cometa erros, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona a carta XS e a XR e qual que é a diferença, quando utilizá-las, tá? F. Com base nos dados coletados e nas cartas de controle elaboradas, calcular o índice de capacidade CP do processo. G. Após construir as cartas de controle e calcular o índice CP de capacidade,
realizar uma análise crítica dos resultados obtidos, verificar se o processo está sob controle, ou seja, se as cartas de controle indicam que o processo está operando dentro dos limites estabelecidos. Caso haja pontos fora dos limites de controle, investigar as possíveis causas de variação, analisar também o valor do índice CP. Ponto. Se o valor for menor que 1, isso indica que o processo não é capaz de atender às especificações com consistência, sendo necessárias melhorias. E se o valor CP for adequado, identificar oportunidades para reduzir ainda mais a variabilidade, buscando melhorar a qualidade do processo. Sobre o índice CP, pessoal, a gente vai entender também, tá? O conceito dele. Por que a gente calcula ele, tá? E por que existe esse parâmetro aqui, esse parâmetro 1 aqui, que a gente utiliza como base? Se for menor, se for... Vamos entender isso aí também. Por que a gente calcula ele, tá? H. Enviar a memória de cálculo em Excel e a folha de verificação preenchida. Tá, beleza, pessoal. Vamos fazer o seguinte, eu vou montar um exemplo aqui, que eu quero explicar para vocês com clareza sobre a carta P e sobre a carta NP. Eu vou montar um exemplo aqui no Excel com vocês e vou explicar a diferença entre essas duas principais cartas. E com esses conceitos aqui, vocês vão ter em mente com muita clareza o que vocês precisam coletar, beleza? E como identificar o processo mais adequado. Pessoal, vamos lá então, tá? Vamos fazer aqui um exemplo da carta P. Carta P, que seria a proporção de itens defeituosos, tá? Vou pegar, vou colocar aqui assim, ó, pra gente saber, em destaque. Nós estamos trabalhando com a carta P. Beleza? Então, olha só. O que a gente vai precisar, ó? Quantidade, uma coluna indicando a quantidade de amostras. Então vou escrever aqui, ó, amostra. Só vou especificar aqui quantas unidades tem em cada amostra, tá? 50 unidades em cada amostra. Beleza? Aí vou pegar aqui 15 coletas, tá? De 1 a 15, ó, 1, 2, 15 coletas, tá? Beleza. Agora, eu quero anotar o total de peças com defeito. Ok? Total de peças com defeito. Eu vou simular alguns dados aqui, tá? Só pra gente ter como exemplo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui 8 peças, 13, 5, 6, 12, 4, 3, 7, 9, 11, 13, 6, 10 e 8, tá? Como exemplo. Aí nós precisamos também de uma coluna P, que é justamente a proporção de itens com defeito. Aqui no Excel, pessoal, para quem não tem muita facilidade, você vai clicar no símbolo de igual, tá? Aí você vai selecionar com um clique apenas a célula da esquerda ao lado, ou você pode clicar na setinha ao lado assim, ó, a setinha para a esquerda, ou só dar um clique. Dividido por 50, que é a quantidade de unidades que tem em cada, tá? Olha só, ele calculou automático a proporção, que é 0,16, tá? E aí, pessoal, calculando aqui para todos, então, se a gente vir calcular aqui, basta arrastar, tá? Eu clico aqui, ó, nesse canto inferior direito, quando aparecer essa cruzinha, você clica, mantém pressionado e arrasta até aqui, ó. Você já calculou aqui a proporção, tá? Proporção P.
beleza? E aí, pessoal, nós já temos aqui o gráfico da proporção. Aquele conceito que eu tinha explicado para vocês. Qual que é a diferença entre a carta P e a carta NP? Olha só, se eu tivesse aqui, por exemplo, nessa primeira coleta, uma amostra de 30 unidades, aqui eu tivesse uma amostra de 40 unidades, e aqui eu tivesse uma amostra de 60 unidades. Eu considerei que todos aqui têm uma amostra de 50 unidades, certo? Eu poderia utilizar a carta NP nesse caso aqui, não tem problema nenhum também, porque a amostra era constante, igual eu comentei com vocês. Tá? Agora, para o caso de variação do número de amostras, é interessante que eu utilize a proporção. Eu vou pegar, nesse caso, vocês vão ver que vai dar diferente. 8 dividido por 30. 8 dividido... Opa, deixa eu só mudar aqui. Aí. 8 dividido por 30, aqui seria 13 dividido por 40. Faltou o símbolo de igual. Aqui. Perceba então que a gente vai ter uma proporção. Essa é a principal diferença. Se for o caso, tá? Se for o caso da empresa e do processo escolhido, aí a gente faz essa manipulação, entendeu? No caso aqui, é tudo dividido por 50. O exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, até para facilitar aqui na elaboração do gráfico. E daí tem outra fórmula para a gente trabalhar também para a carta NP. Aí o próximo passo é calcular a média, tá? Eu vou calcular a média aqui tanto da quantidade de peças com defeito quanto da proporção com defeito, tá? Então, igual a média. Aí eu puxo tudo aqui. Lembrando, igual. Aí eu escrevo média, tá? Abro média com acento. Abro parênteses. Igual, média, abre parênteses. Clica e arrasta toda a coluna que você quer calcular a média, tá? Dou um Enter. Beleza, ele já trouxe aqui 8,4. Para mim puxar essa fórmula aqui, basta também arrastar aqui para a direita, daquela mesma forma. Percebam que ele vai calcular a média dessa coluna aqui, porque eu arrastei para a direita. Então ele calculou a média das proporções aqui para mim, tá? Vamos guardar esses dados aqui. E aí eu vou pegar aqui para vocês a fórmula que é para a gente calcular o desvio padrão, tá? Já eu explico melhor. Mas é essa fórmula aqui, tá? Vai ser raiz da média. Esse tracinho aqui em cima do P significa que é a média do P, por isso a gente calculou lá, tá? A gente precisa calcular esse desvio padrão, porque com esse desvio padrão nós conseguimos calcular os limites inferior e superior de controle, tá? Que são esses aqui, tá aqui as fórmulas. Eu vou até criar agora uma coluna, que é o limite inferior de controle, limite superior de controle e a própria proporção média, tá? Que seria o próprio P ali. Vou colocar aqui desse lado, o P, que é a proporção que a gente tinha calculado. Eu vou dar um igual aqui nessa coluna, vou dar um igual e vou selecionar essa célula aqui. Dou um Enter, tá? Clico e arrasto até copiar todas ali, Copiou, trouxe todas para cá. Beleza? Só fazer isso por enquanto. E vamos calcular então o desvio padrão, tá? Como que a gente calcula ali, Vamos primeiro, deixa eu escrever aqui assim, aqui, desvio padrão, tá? Desvio padrão, tá aqui. Vamos calcular. Vamos calcular só essa parte aqui de dentro, da raiz primeiro, tá? Só essa parte de dentro, que seria igual ao...
Vou clicar em igual, abro o parênteses, seleciono o P da média, que é esse que a gente calculou, tá? Vezes 1 menos P, vezes eu uso o asterisco para quem não sabe. Fecho todos esses parênteses, dou um barra que é de divisão por N, tá? O N seria então, pessoal, o tamanho da nossa amostra, que seria 50, tá? Então eu venho aqui e escrevo 50. Só dá um Enter, ele calculou essa parte de dentro do desvio padrão, tá? Aí eu vou colocar aqui S igual a... Só para mim saber que eu vou colocar aqui o desvio padrão aqui na frente. Então eu vou escrever igual, escrevo raiz, tá? Raiz, abro parênteses, seleciono aquele valor que a gente calculou, que é essa parte de dentro da raiz, e pronto. Poderia fazer isso tudo direto, mas fiz separado ali, só para evitar qualquer erro. É bom até fazer separado, porque às vezes esquece um parênteses, coloca na posição errada ali alguma coisa. Enfim, para evitar qualquer erro ali, tá? Até vou colocar, fechar esse parênteses geral. E show, ó. Aparentemente ali tudo certinho. Beleza. Então esse valor aqui que a gente vai utilizar nessa fórmula aqui para calcular os limites de controle. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, LIC igual. Como que eu calculo o limite inferior de controle? É igual a P médio menos 3 vezes o S, que está aqui, ó. Beleza? Menos 3 vezes o S. Tá lá. Perfeito. Então esse seria o nosso limite inferior de controle com relação à proporção. Eu só vou selecionar aqui, ó, voltar ali na primeira célula do limite inferior, seleciono o valor que eu encontrei e pressiono F4. Vou selecionar F4, pessoal, para travar a célula, tá? Para ela não ficar descendo quando eu for arrastar. Então, ó, percebe que agora quando eu for arrastar, usou o mesmo limite inferior, tá? Vou clicar aqui só para reduzir um pouquinho essas casas decimais para não ficar muito feio ali para nós. E agora o limite superior de controle. É só pegar essa fórmula aqui de cima e colocar um mais no lugar do menos, tá? 3 vezes o nosso S. Pronto. Vou fazer o mesmo procedimento. Olha só. Vou deixar 4 casas também. Show. E tá aqui, ó. Com esses 3 valores aqui, eu vou colocar o LM, que é a nossa média, que eu esqueci de colocar. Vou escrever aqui LM, tá? Que é ponto médio ali para vocês, só para vocês entenderem. Que seria justamente a proporção de cada amostra. É só selecionar aqui a proporção que eu já tinha colocado aqui, perdão. Só selecionar aqui a média, tá? E dar um F4 novamente, que daí eu tô colocando a média aqui, tá? Ó, e arrastar. Pronto. Agora a gente já consegue gerar o gráfico, tá? Temos todos os dados aqui para gerar o gráfico. Eu vou selecionar essas 4 colunas por completo. Eu venho aqui em inserir. Venho aqui inserir gráfico de dispersão. Opa, peraí. Venho aqui nesse inserir gráfico de linhas ou áreas. Pode vir nesse primeiro aqui, ó, linha. Vou escrever aqui, ó, título. Dá 2 cliques aqui. Gráfico P. Tá? Olha só, para vocês entenderem. Essa linha cinza é o limite superior, ó, foi selecionado. Esses pontos aqui são as proporções de cada amostra. A linha média é esse ponto médio que a gente encontrou aqui, colocou ali por último. E o limite inferior é esse aqui. Percebam que dentro das normas da literatura, nenhum ponto ele está fora dos limites de controle, né? Nós temos o limite superior e o limite inferior. Nenhum ponto fugiu desses limites, né? Então, aparentemente o processo está sob controle. Só que ainda assim nós como engenheiros temos que olhar isso aqui e ver que
tem pontos críticos aqui próximos à linha superior, né? Como que a gente faz para reduzir esses pontos, trazer eles mais próximos à média, pelo menos? E aí a gente é nesse ponto aí que ele pede lá no final do mapa para a gente fazer uma análise crítica sobre esse processo. Como que a gente pode melhorar essa questão de defeitos, tá? Pessoal, esse aqui é um exemplo daquela alternativa que pede para fazer do gráfico P ou gráfico NP. É assim que a gente deve fazer a análise, tá? Agora eu vou fazer com vocês o gráfico NP, tá? Que é bem semelhante, vai mudar um pouquinho a fórmula, mas para ficar mais claro ainda